Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, Estranho! Seja bem-vindo ao episódio 216 do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tô bem também, tô bem. Me sinto bem descansado, vamos dizer assim, por enquanto. E este será um programa clássico do Mangá ao Quadrado, correto? Correto, exatamente. Um roots, inclusive, só eu e você aqui gravando um programa clássico do Mangá ao Quadrado, que é basicamente a gente tem uma ideia vaga sobre a arte, sobre o entretenimento, a gente tenta explorar ela aqui ao máximo possível dentro do nosso pouco conhecimento aprofundado sobre o assunto, correto? Nosso conhecimento meio de leigo. Meio de leigo. Como é que é? É leigo interessado. Leigo esforçado, pelo menos. Um leigo esforçado. O título desse podcast essa semana é Por que não mangás? Esse episódio é meio que uma resposta ao programa que a gente já fez, chamado Por que mangás? No qual a gente tentava meio que desenvolver o assunto de por que seria interessante trabalhar com mídia quadrinhos, né? Quais são os pontos positivos dela, porque até um pouco sobre o futuro da mídia a gente conversou, né? Sobre os possíveis potenciais enormes que a mídia mangá e quadrinhos em geral tem. Este programa é uma resposta a esse programa, né? A gente quer pensar no que os quadrinhos falham, né, cara? O que tem de ruim nos quadrinhos, né? Porque alguém não deveria trabalhar com mangás especificamente, né? Exatamente. É mais ou menos tentar concluir o que falta pros quadrinhos de forma geral, né? O que ele não entrega pra gente. O que ele não vai conseguir fazer funcionar nunca ou muito dificilmente. Exatamente. Tem alguns aspectos aqui que a gente pode conversar, inclusive, talvez, porque esse âmbito artístico é um pouquinho mais vago, mas acho que a gente pode talvez até começar com uma conversa sobre indústria bem por cima e produção do meio dos quadrinhos e mangás, porque, né, é um pouquinho, talvez até um pouquinho mais direto, porque por exemplo, já começando aqui, um dos pontos negativos dos mangás, pra mim, um dos grandes pontos negativos, se você pensar assim, é que você tem que saber desenhar, né? Esse é um dos meus pontos anotados aqui também. O quadrinho como um produto, ele é extremamente dependente da capacidade, eu não quero dizer artística, mas tipo, a capacidade do... no final é artística, né? A capacidade artística do artista. Se a gente for pensar, por exemplo, sei lá, num filme. O cara, ele precisa saber, ter conhecimento de fotografia, de ângulo e tudo mais, etc. Sim, mas a qualidade visual daquele produto vai existir independente do talento do cara, sabe? Você vai filmar alguma coisa e aquela coisa vai estar nítida, se você estiver usando uma câmera decente, vai estar nítida. A primeira barreira já está quebrada. Existe algo ali pra você olhar. O quadrinho não, né? O quadrinho ele nasce do zero. Toda a representação visual e a representação visual é importante no quadrinho, como a gente já falou várias vezes, né? A partir da própria definição de quadrinhos. Faz parte, é uma arte visual antes de mais nada, né? E toda a representação visual presente no quadrinho, ela é fruto de um trabalho, seja manual, seja, sei lá, às vezes pode ser digital, mas é fruto de alguém fazer cada coisinha que tá aparecendo ali, do zero. Então, se a pessoa não for capaz ou não tiver tempo, ou não tiver talento, ou não tiver preocupação de transmitir muito bem o que ela quer visualmente, o quadrinho já perde bastante disso. Então, o quadrinho, ele é uma arte que depende 100% da capacidade do artista representar visualmente o que ele quer passar. Que tem na cabeça dele, né? Eu concordo. É assim, né? Só reforçando o que você mesmo falou, não que, por exemplo, outras mídias como cinema e literatura não necessitem de capacidade e conhecimento para serem aceitáveis. A diferença é que o tempo que uma pessoa tem que estudar para produzir um quadrinho que esteja num nível aceitável mercadologicamente falando, acredito eu, e talvez isso até pode ser um preconceito meu, né, sei lá, uma supervalorização, acredito eu que seja muito maior do que o tempo que uma pessoa precisa para fazer um filme que esteja mercadologicamente aceitável, sabe?
sabe? Que esteja, tipo, num nível aceitável, sabe? Eu diria não só o aprendizado, mas o próprio fazer, né? O ato de fazer. Ele é mais custoso, né? Se você quer filmar um filme de 1 hora, na melhor das hipóteses, se você filmar em um take só o filme inteiro, você filma um filme em 1 hora, sabe? Sim, sim. Na melhor das hipóteses possíveis. Na melhor das hipóteses possíveis, em um mês hora... pra fazer um volume. Então, de mangá, de quadrinho, no formato japonês, né? Que é daquele jeito, né? Qualquer outro quadrinho, qualquer outro país, os caras tomam muito mais tempo, né? O mangá, ele tem a vantagem de não ter arte finalização por outra pessoa, normalmente não ter cor, utilizar-se da própria linguagem para facilitar o desenho, então quadros muito grandes, né? Cenas muito grandes, que é para ocupar mais páginas. Mas, tipo, na melhor das hipóteses, um volume por mês, não. Eu acho que por mês... Não, eu acho que um volume, em mangá semanal, dá um volume a cada 2 meses e meio, assim, mais ou menos. Pra fazer uma arte que é mercadologicamente aceitável. Porque é claro que eu mesmo, tudo que é conversa sobre mídia em geral, sempre tem muitas exceções, né? Eu tô falando bem amplamente, porque sei lá, eu consigo pensar em exemplos de quadrinhos que não tem uma arte, assim, que exige um tempo enorme e que entregam um produto aceitável, sabe? Mas pensando no grande aspecto, a mídia quadrinhos é um negócio que toma muito tempo. É um negócio complicado, porque pode existir, tipo, sei lá, um quadrinho mais minimalista, que ele é mais conceitual e, tipo, é meio mais fácil de fazer. Sei lá, tirinha costuma ser a mesma imagem repetida várias vezes, sabe, em vários quadros, né? Aquelas tirinhas mais modernas, online, que, tipo, usam o mesmo framework de dizer, sei lá, os caras do Cianeto Felicidade lá, eles devem demorar... Acabaram de repetir, né? 10 minutos pra eles fazerem uma tirinha, sabe? Então, eles conseguiriam fazer. Não desmerecendo, é claro. E tem muita gente que faz tirinhas muito boas todo dia. Eu adoro o Riot Tiras. O cara todo dia faz uma tira que eu sempre acho super diferente e até trabalha bem com quadrinização. Então esse é um aspecto talvez aí da mídia que, né, não exige tanto. Mas o caminho que eu tava querendo seguir se for pensar numa história um pouco mais narrativa continuamente, né? Se a gente pega, por exemplo, One Punch Man do One. O cara desenhou daquele jeito dele. O pessoal fala assim, mas é tão bom quanto o One Punch Man do Murata. Não é. Não é. Objetivamente não é. É que nem você comentou recentemente em um dos programas sobre o Mob Psycho, que você considera uma história mais interessante, mas que é difícil ler. Eu já tentei também ler. Eu tentei ler o do One Punch Man, não tentei o Mob Psycho. Porque quando começou a bombar o One Punch Man, eu quis ver o original. E tipo, não dava, sabe? Não dá. Não só a arte, como quadrinização, sabe? Sim. Todo cara muda ali pra auxiliar a história. Então realmente é diferente mesmo. E não é nenhuma questão de profissionalismo, porque a gente já falou aqui bastante do Yoko, que ele é um mangaka que fez o Onani Masaru Kurosawa, ele fez o Molester Man, e é totalmente amador, mas é um amador muito bem feito. A história é tão boa quanto ele conseguiu desenhar. O One Punch Man, a história ficou melhor quando alguém desenhou direito. A arte não era tão boa pra história que ele tava querendo fazer, simples assim, sabe? E exige muito tempo de aprendizado e muito tempo de produção pra chegar no nível do Murata, sabe? Você vê os tutoriais dele, mesmo ele, um profissional, sei lá, de 10 anos de carreira, já fez uma publicação semanal. Você vê os vídeos dele desenhando, é tipo horas e horas pra fazer tipo um cara, sabe? Fazer um cara. Uma página então nem se fala, sabe? Era um vídeo de 1 hora dele desenhando um desenho de thumbnail, sabe? Tipo, que tinha cor, 1 hora, sabe? Era nada. Então realmente toma tempo, toma muito tempo. Bom, eu já ia falar algo positivo aqui. Não é positivo, é negativo. Se quiser falar de positivo pra contraponto, eu acho válido. É que pelo menos nesse aspecto, eu acho que até talvez a gente chegou até a comentar isso no podcast de por que mangás, pelo menos o custo de produção é menor, né? A gente não comentou isso porque eu ouvi esse programa e a gente não comentou quase nada, na verdade. É aqueles programas velhos que a gente fala pouquíssimo. Eu tava falando, caraca, a gente tinha tanta coisa pra falar, a gente falou tão pouco. Mas a gente comentou mais pra frente, se eu não me engano foi no de linguagem de quadrinhos que a gente chegou a fazer. Eu não lembro qual que era o termo linguagem
simbolismo, eu não lembro qual era o nome, mas assim, aí a gente falou isso daí, de pelo menos você pode fazer um robô gigante só sentando e desenhando, você não tem que pagar um estúdio pra fazer um 3D de um robô gigante, né? Que vai custar literalmente centenas de milhares de dólares, né? Sim, exatamente. Mas mesmo assim toma muito tempo, porque é a produção de uma pessoa só normalmente, né? E mesmo quando tem pessoas ajudando, mesmo assim demora muito, sabe? Sim. Sem dúvida. Esse aspecto de produção, eu não tenho muita coisa pra comentar negativamente além disso, sabe? De ser um negócio que realmente toma muito tempo. É custoso e dependente do talento da pessoa. Um pouco sobre, já falando um pouco de linguagem dos quadrinhos, eu consigo pensar em algumas coisas que poderiam ser vantagens e acabam sendo desvantagem algumas vezes também. O quadrinho ele facilita bastante, por exemplo, você fazer uma cena, sei lá, tipo, meter um diálogo longo em uma página só, sabe? Aproveitar bem o espaço, então, tipo, em uma página você consegue meter um diálogo longo. Só que ao mesmo tempo isso é um problema. É difícil você ver um quadrinho que tem muitos diálogos não sendo burocrático de ler, sabe? Porque, embora as letras e os balões de fala e as letras façam parte da arte dos quadrinhos, elas acabam sendo... É o jeito que o quadrinho tem pra passar palavras, sabe? Tipo, ele não tem outro jeito. Então, acaba sendo meio que uma barreira que a gente tem que superar na leitura. Então, tipo, a gente poderia... Eu adoraria que nessa cena e aí as falas existentes naquela cena só pipocassem na minha cabeça, sabe? Tipo, não tivesse que parar pra ler. Só que não tem como isso acontecer. Isso também, eu vou expandir um pouquinho, porque isso também tem a ver com a própria produção da mídia, sabe? Pelo fato de você muitas vezes ter que dividir o esforço de uma pessoa única em arte e em roteiro, às vezes acaba faltando excelência em um dos lados, sabe? Então, em quadrinhos principalmente, a gente comenta que é claro que a gente tem ótimos exemplos, a gente tem no mínimo 215 exemplos de recomendações com bons roteiros que a gente já recomendou, mas eu sempre sinto que o lado do roteiro é um lado que falta. E o roteiro eu digo num aspecto mais amplo, porque justamente o que você tá falando aí é diálogos, né? E falas e tudo mais. E pra mim isso é algo muito faltoso em quadrinhos, sabe? É difícil fazer um diálogo dinâmico, né? A impressão que a gente tem isso eu diria que o que eu vejo muito mais em quadrinho nacional até do que... Japão também, mas bastante em quadrinho nacional, que a pessoa ela é um bom desenhista, é um bom quadrinista, só que não necessariamente ela sabe fazer um roteiro interessante, sabe? Ela sabe fazer enquadramento, ela sabe, sei lá, desenhar tem um character design demais na arte, né? Tem um character design legal, desenha bem, só que isso não é uma história. E pra você fazer uma história, embora você possa ser um especialista em desenho e saber fazer um roteiro muito bom, eu acho que o roteiro, tanto quanto como desenho, exige um bom conhecimento de escrita, um bom conhecimento de ritmo, de acontecimentos, de o que você quer contar na história e tal. Muitas vezes dá a impressão que o artista, ele meio que é seu dono do produto final, e aí ele, como ele faz tudo sozinho, ele não chuta tão bem com as duas pernas, sabe? O cara até chuta bem com a direita, chuta ok com a esquerda, mas ele sabe chutar com a direita. Espera pra chutar com a esquerda, ele chuta, mas não vai fazer um golaço, sabe? De novo, só quero esclarecer grandes pinceladas aqui a gente tá dando, sabe? É claro que tem, e todo mês saem ótimos quadrinhos nacionais com ótimos roteiros. Mas, sabe, principalmente no japonês também, no americano também. Porque, assim, existem por aí várias histórias que é um roteirista e um artista. E a gente, assim, já vi casos, não pouco frequentes, principalmente em mangá, que o desenhista, ele faz o que o roteirista escreve. E o roteirista, da mesma forma que a gente tá criticando o desenhista, o roteirista não é quadrinista. Então, muitas vezes, o roteirista ele não sabe qual é o melhor ritmo da história, qual que é... Porra, esse acontecimento específico tem que ter 10 páginas, sabe? Tipo, ele não vai saber dizer isso. Ele vai fazer, ele na mente dele aquilo faz sentido, mas na hora que vai desenhar não é a mesma coisa. Então, quadrinho bom mesmo, eu já vi muitos quadrinhos bons que era quando tinha o input dos dois, sabe? O input do desenhista e o input do roteirista. Eu sempre lembro de umas páginas que era o processo de criação de Ricardo Nogô, que a roteirista dava uma quadrinização pronta ali pro Obata, mas a página final do Obata, a quadrinização era uma criação completa dele, sabe? Sim, pois é. Isso eu sempre achava interessante. E tinha o input criativo dos dois, então isso era interessante. Mas, assim, eu entendi seu ponto, acho que existe esse problema também.
acaba sendo um problema meio que do mercado, né? Do mercado, mais da indústria do que qualquer outra coisa. E do comportamento das pessoas com a mídia até, né? Esse pouco foco na literatura dos quadrinhos. Sim, mas o meu ponto era mais, independente de ser bem escrito ou não, eu acho que o quadrinho ele não é uma boa mídia para longos diálogos, para longas exposições, longos textos. Eu acho que o mindset que você cria quando você vai para um quadrinho, ele é um mindset diferente de quando você vai para um livro. Para um livro você está esperando, ler bastante. No quadrinho você está esperando ter um bom equilíbrio. E às vezes, a história, dependendo do tipo de coisa que quer ser retratada, ele, sei lá, exige uma quantidade grande de diálogo ou um texto expositivo bastante longo para, sei lá, apresentar conceitos, sei lá, dá para fazer de forma criativa, mas quando se utiliza-se muitas palavras num quadrinho, para mim é problemático. Então eu acho que é uma limitação do quadrinho você ter que saber dosar a quantidade de palavras para ele funcionar, sabe? Nem todo diálogo funciona num quadrinho. E é um ótimo ponto. Eu fico feliz que você tenha levantado ele, porque eu acho que ele faz parte até, inclusive, do que talvez é um dos maiores problemas e uma das maiores vantagens ao mesmo tempo dos mangás e dos quadrinhos em geral, é claro, que é aquele negócio que a gente sempre fala de você controlar o ritmo. Né? No que tange a mídias narrativas, assim, se pensar em literatura, cinema, esse tipo de coisa, eu acho que quadrinhos é a mídia que melhor te dá a oportunidade de controlar o seu ritmo, mais do que literatura até, talvez, sabe? Quadrinhos realmente você lê ali meio que no seu próprio tempo. Sim. E isso é muito bom, né? É claro. Facilita, por exemplo, coisas que a gente comentou aqui, releitura, facilita cenas de ação, sabe? Facilita... Sim. Admirar páginas específicas, admirar detalhes de cenas, né? Porque, por exemplo, um filme, ele tem um take muito bonito, só que, ele vai sair dali na hora que ele quiser, aquele take bonito. No mangá, não. Você pode olhar quanto tempo você quiser no mangá ou no quadrinho de forma geral. Você olha e você, curte pra caralho, deixa eu ver detalhe por detalhe aqui. Você fica horas ali se você quiser. Só que, ao mesmo tempo, um filme, como ele dita pra você o ritmo, você vai com uma expectativa de mudanças de ritmo, né? Então, se um filme vai de uma cena de ação por um diálogo, é claro que a necessidade de um trabalho de transição, mas é algo que você espera. Agora, quadrinho, quando do nada ele joga ali uma parede de texto pra você é muito ruim mesmo, é esquisito, né? Sim. Eu acho que isso faz parte intrínseca do problema de mangá ser uma mídia em que você controla o ritmo da leitura, sabe? Eu consigo pensar em alguns casos específicos que o fato do quadrinho ser estático, né? Porque o fato de você controlar o ritmo é porque o quadrinho ele é estático. Para todos os efeitos, sim, claro. ele tá parado e exige a sua ação para ler. Sim. E o maior problema, por exemplo, um gênero que é inexistente no mangá como funcional é o terror. Exato. Terror, eu notei isso também aqui. Ele não existe, não tem como existir o terror em mangá. Porque o terror é diferente do horror, né? O horror, que é um jiu-jitsu da vida, que é cenas grotescas, coisas que te dão nojo, te dão asco, funciona no quadrinho. E é excelente, inclusive. Sim. Né? O mangá excede muito bem nisso. Sim, é uma boa mídia para isso, tanto para representação do grotesco quanto de um horror mais psicológico, por exemplo. Ele consegue ser visual, o horror bastante visual, mas psicológico ao mesmo tempo. Então, é uma boa mídia para isso. Mas o terror, que é aquela coisa susto. Que é o susto, que é o pânico, que é a pessoa adrenalina. Vira a esquina e tá lá, o assassino pula nela e dá adrenalina. Ou mesmo até cenas de ação, se for parar pra pensar, aquela cena de ação muito intensa, assim, não é a mesma coisa você vê vários quadrinhos do que você vê a cena com a música num ritmo frenético que você não consegue acompanhar. Mas eu acho que o terror especificamente, voltando pro terror, o terror, sim, você tá na tensão, assim, caraca, o que vai acontecer? Aí o cara pula em cima de você. No mangá não tem como ter isso, porque você vai virar a página e, você vai virar devagar a página, aí você vai olhar pra página, você não vai tomar um susto vendo um desenho. Você pode, no máximo, fazer, e aí você vai olhar bem pro desenho e vai falar assim, ok, passou qualquer sensação específica que essa imagem me causou instantaneamente. Ela pode causar uma sensação, mas ela vai embora muito rápido. Não tem como esconder o monstro no mangá, sabe? Não tem, o monstro vai estar lá, parado, né, estaticamente. Eu concordo com você, eu acho que terror, na mídia do mangá, pelo menos da forma impressa,
né? E aí talvez a gente pode conversar sobre o futuro da mídia depois. É essencialmente não funcional, sabe? Tipo, não tem como fazer terror em mangá, sabe? Não tem como você levar um susto em mangá. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que isso, sei lá, tentando elevar o que é isso exatamente, eu acho que o mangá, ele não consegue forçar você a segurar um sentimento. Então, por exemplo, um filme, ele consegue fazer você segurar o susto, por exemplo. Fazendo esse jumpscare rápido, assim, sabe? Tipo, você... Caraca, passou. Ou momento de tensão, que aí vai em câmera lenta, bem devagarzinho, e aí ele estende uma cena por muito tempo pra te segurar na tensão. Ou cena de ação, de adrenalina, ele mantém aquele ritmo frenético pra te manter na ponta da cadeira o tempo todo, sabe? Tipo, tá rolando, tá saindo tenso e tal. É fácil, narrativamente, na mídia audiovisual, manter esse ritmo. No quadrinho, não. O quadrinho, ele pode te causar um sentimento com a imagem, inicialmente, mas, tipo, é difícil você manter esse sentimento... Porque como você dita o ritmo, você não vai fazer assim, sei lá, supondo que seja uma cena de ação muito foda. Você abre a página e fala assim, caralho, aí você vai virar a página, caralho, tipo, virando várias vezes a página. Não, porque, tipo, você vai querer ver página a página, você vai querer ler o texto que tá escrito, e só aí, tipo, essa micropausa, ela não mantém o mesmo pico de sentimentos. Pode, overall, ficar empolgado. Mas você não fica com aquela empolgação de adrenalina alta. Você fica com aquela empolgação tipo, uou! Aí diminui um pouco pra você absorver. Aí vira a página, uou! Sobe de novo. Aí diminui de novo pra você absorver aquela página. Ela é meio que nem um batimento cardíaco, sabe? Tipo... É exatamente um problema, talvez, confiar um pouco demais no leitor, de entregar o ritmo pra ele em alguns casos, sabe? Eu tenho uma experiência que às vezes acontece comigo quando eu tô lendo mangá, que é tipo, às vezes eu tô, sabe, nisso, eu tô numa parte empolgante, e aí às vezes eu viro um pouquinho rápido demais, porque eu quero saber o que vai acontecer logo, e aí chega eu avanço algumas páginas. E aí eu me perco? De vez em quando acontece isso comigo. Você passa alguma informação importante? Tipo, você pula um quadro de transição, é muito complicado. Dá pra você tentar, o artista tentar contornar isso e ele fazer algum tipo de controle ali pra manter você atento, mas tão difícil, exige uma maestria tão grande na mídia que em qualquer outra mídia é muito mais fácil. Sei lá, o filme é só limitar uma música lá empolgante, pronto, você vai ficar no ritmo da ação o tempo todo, sabe? Mas no quadrinho não, você tem que tentar fazer uma transição boa, mas que que seja tão boa que você consiga ver o quadrinho e ver o próximo. Tipo, você não pode só passar o olho, sabe? Tipo, se você só passar o olho e você absorver, já funciona, sabe? Você não precisa ter que olhar com calma pra entender e tal. É muito complicado. É uma mídia que exige Naruto isso. É um ótimo exemplo, sabe? Ele tem umas coreografias ali de ação super, sabe, bem boladas, bem frenéticas, sabe? Mas é tudo tão meio que convoluto que se mescla assim, e o leitor e a gente, como leitor, a gente não tem meio que a tradição de prestar atenção em quadros pequenos sem fala, sabe? Às vezes a coreografia acontece justamente nesses quadros que ele coloca. Sim. E tipo, talvez assim, só dessa pequena análise mostra justamente talvez um despreparo do autor com a quadrinização, sabe? De entender que o leitor ele não vai ficar parando em quadro pequeno sem fala, sabe? Mas tá aí a dificuldade, né, cara? Tá aí o problema da pessoa controlar o próprio ritmo da leitura, né? Sim. É complexo, cara. Esse negócio do terror, eu pensei exatamente a mesma coisa, cara. É um gênero simplesmente não funcional nos mangás, sabe? 100% não tem como acontecer, né? Eu me pergunto se tem e, tipo, só não desenvolveram ainda. Eu não sei. Sei lá, por exemplo, se a gente pega, por exemplo, o Hideout, que saiu no Brasil. Ele, em teoria, ele é meio terror. Só que ele é o terror que pra ele conseguir tentar ser funcional, ele tem que esconder o que tá acontecendo o tempo todo. Então, tipo, tá sempre muito escuro na história. Você não consegue nem ver direito o que tá acontecendo pra você tomar um susto de verdade, sabe? Então, é uma forma de se contornar. Funciona parcialmente, mas não funciona igual. É um terror específico de quadrinhos, sabe? Você... Não é um susto realmente, sabe? Não é um susto. É, sei lá, um desconforto. Ele não chega a ser um asco, como é o caso do horror, mas é um desconforto, sei lá, uma erguida de sobrancelha ali. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Pode se aproximar, mas é outra coisa, é outro sentimento. Não tem jeito, cara. Precisa de alguma adrenalina, assim, sabe? E
mesmo a literatura sofre da mesma coisa, sabe? Não dá pra falar que ela é excepcional no gênero do terror que nem cinema ou até, não sei, outra mídia que se excede também. Música ou mídias mais visuais se excedem nisso, né? Sim. É engraçado, a gente comenta bastante que o mangá tá no meio do caminho, né? Entre meio que a literatura e o cinema, né? Entre a literatura e a pintura, talvez até. E parece que muitas vezes ele pega o pior e o melhor dos dois ao mesmo tempo, sabe? Não, exatamente. Como qualquer outra mídia, ela tem muitas vezes a sua maior vantagem é a sua maior desvantagem também, né? Então, ou a mesma coisa que a estrutura daquela mídia, né? A linguagem que aquela mídia possui é uma ferramenta positiva, ela também é um limitador. Ao mesmo tempo que imagens estáticas é uma grande vantagem do quadrinho, é um grande limitador do quadrinho, né? Ao mesmo tempo que você não exigir, sei lá, mais ninguém pra fazer funcionar o quadrinho, né? Você não precisa de música, você não precisa de pessoas narrando. Ao mesmo tempo, dependendo do tipo de sentimento que você quer causar, faz falta. Nós seres humanos, a gente é bastante visual, mas a gente absorve todos os outros sentidos também podem ser aguçados para tornar uma experiência muito mais imersiva. Quanto mais sentidos você consegue aguçar, mais imersiva é aquela sensação. Por isso que o cinema ele é tão querido por todo mundo, porque ele já mexe com os dois maiores sentidos, né? Então, tipo, ele já tá um passo além do que os quadrinhos poderiam ser, né? O quadrinho ele só sempre vai mexer com um sentido específico, que é o da visão. A gente pode até citar, por exemplo, webtoons que usam trilha sonora, que, sei lá, acaba ajudando, mas é aquela coisa. Como você lê no seu ritmo, a música nem sempre tá acompanhando o ritmo do que você tá lendo. Tipo, a música não vai acompanhar tão bem se o mesmo capítulo, por exemplo, que você tá lendo, que tem uma trilha sonora, ele tem uma nuance ali no meio, né? Ele começa calmo, aí ele fica agitado e aí ele fica calmo de novo. Então é como você garantir que a música vai entrar na parte agitada. Até tem, né? Tipo, vai exigir uma programação ali. Então, mas eu queria até um pouquinho comentar da Webtoons, que eu não sei quantas pessoas consideram quadrinhos ou não. Eu acho que é quadrinho sim, sabe? Tá dentro da mídia e da forma como se produz. E eu acho que muito desse futuro, muito da resolução desse problema está nesse futuro da mídia, sabe, cara? Eu já li algumas webtoons que tinham trilha sonora e se encaixava tudo, sabe? E aí explodia a minha cabeça completamente, porque como é possível? Eu que tô descendo a rolagem aqui do mouse e a música tá encaixando ao mesmo tempo, como é que o cara sabe como é que eu ia rolar essa porra desse mouse? Vai se fuder, porra, não é possível. Tem que ver qual que é o efeito exato disso, né? De fazer uma experiência de ler num outro ritmo, ou de ler mais rápido e ver como que acompanha. Às vezes, tipo, é só a gente dando significado pra aquilo, sabe? Tipo, pra gente, a gente parece que, tipo, caraca, olha só, a música subiu na mesma hora que a história subiu. Não, às vezes a história subiu pra você porque a música subiu, e não o contrário, sabe? Parece que ficou mais tenso porque a música ficou mais tensa, mas na verdade é o contrário. E a música ficou mais tensa, mas, tipo, é o contrário. Está mais tenso porque a música ficou mais tensa, né? Em vez de ficou mais tenso e a música acompanhou. Se é uma interpretação nossa, eu acho super válido, sabe? É uma coisa muito interessante que tem. O terror certamente é salvo, eu acho, pra mim, dentro dos quadrinhos da internet, né? Tem várias excelentes webtoons que trabalham com animação e tal. Pô, eu também já não sei o quanto dá pra considerar quadrinho ou não, mas então, é uma ótima. É aquela coisa, eles trabalham com algumas coisas que vão além das limitações originais do quadrinho. Só que eles nunca vão suplantar, nunca essa vai ser a norma, né? A webtoon, ela nunca vai ser o quadrinho. E aí o quadrinho de papel vai ser uma variante do quadrinho, sabe? Tipo, o quadrinho ainda vai ser no papel desenhado, pode não ser papel no futuro, pode ser, sei lá, no Kindle da vida. Ainda vai ser a página, ainda vai ser os quadros desenhados. Você acha isso triste? Sei lá, que nunca vai dar pra fazer terror em quadrinhos, por exemplo? Não, porque eu acho que é o que a gente sempre acho que fala, as pessoas deveriam meio que aceitar e não tentar fazer mais terror em quadrinhos? Essa é uma pergunta um pouquinho mais complexa. Não, eu acho que não. Eu acho que, como qualquer outra mídia, e na verdade até mais os quadrinhos, isso é até um negócio que a gente comentou no programa, das poucas coisas que a gente comentou no programa do Porquê Mangás, uma das coisas interessantes do quadrinho como mídia é que ela ainda é bem imatura nas possibilidades da sua linguagem. Sim, né? Então, até temporalmente, né, historicamente falando. Exato. A possibilidade de você fazer coisas que nunca foram feitas
é grande. Existem muitas coisas que não foram feitas. Você pode descobrir uma nova técnica para se fazer algo, você pode pensar num caminho específico, diferente de narrativa. Ele tá bem aberto para as possibilidades. Então, por ser uma mídia nesse estágio, eu acho que nunca a pessoa tem que desistir de fazer qualquer tipo de história por conta, historicamente, terror não funciona, por exemplo. Entendi. Então, eu concordo. Não se deve basear na historiografia da mídia pra fazer ou não fazer alguma coisa. Principalmente porque, às vezes, a gente tá falando agora que terror não funciona porque alguém não fez do jeito decente, perfeito. Que o quadrinho deveria tratar o terror, sabe? Então, um dia, pode ser que alguém faça um quadrinho e fala assim, essa aqui é a norma do terror, na verdade. Esse é o jeito certo de fazer no quadrinho, ó. Olha como funciona se você fizer desse jeito. Da mesma forma que a gente falou da narrativa, de manter o sentimento, pode ser que com o tempo comece como as outras mídias começam a se analisar e gerar material de estudo, que você pode, com bastante leitura e pesquisa, você pode aprender a fazer direito coisas. A gente pode no futuro identificar, para você fazer uma cena de ação que mantém as pessoas no ritmo do começo ao fim, você precisa fazer quadros desse jeito, balões desse jeito, tamanho de página desse jeito, sabe? Tipo, achar coisas específicas. Principalmente, sabe, porque eu acho que o quadrinho, historicamente, não só ele é muito jovem, como ele nasceu já dentro de uma época da história em que tem uma produção muito grande artística, sabe? Ele já nasceu nesse momento. Então, o quadrinho ainda sofre muita influência de outras mídias, de outras artes. Então, como você falou, eu acho que tem muito potencial para descobrir ainda o que é essencial do mangá, sabe? A gente vê aqui talvez até com uma certa prepotência de apontar quais são os problemas inerentes ou até quais são as qualidades inerentes do quadrinho, porque eu acho que a gente está muito longe de descobrir, mesmo talvez parecendo que os quadrinhos já tenham passado por alguma tipo de era de ouro. Acho que a gente está muito distante comparado, sei lá, com pintura que passou, sabe, já tá até no pós-modernismo, sabe, de tantos... Já foi no modernismo e voltou umas 3 vezes já. Exato, porque os caras não cansam de descobrir quais são os limites possíveis dentro daquele tipo de arte, sabe? Eu acho que o quadrinho tem muito potencial. Só agora, sabe? Só um quadrinho que a gente comentou aqui, que o One Punch Man do Murata, teve uma inovação muito interessante ali da forma com que se produzia justamente cenas de ação, né? Com aquelas grandes páginas duplas dele ali. Eu nunca tinha visto aquilo antes em quadrinho nenhum, sabe? Foi uma inovação dentro da mídia e pode ressignificar totalmente a forma com que a gente produz cenas de ação. Ele se aproxima bastante do que eu reclamei de, tipo, como manter o ritmo da ação e tal. Ele funciona melhor do que uma cena de ação genérica de quadrinho, mas você não sente que ele ainda não tá lá, sabe? Tipo, ele não tá lá como manter a empolgação, porque exigem muitas páginas. Foi um passo. Ele exigiu muitas páginas pra chegar num trecho de 3 segundos de uma animação, por exemplo. Na empolgação que um trecho de 3 segundos de animação consegue fazer, o cara teve que gastar dias e dias e horas pra suprir. Não tá lá, mas é um caminho na direção. Pode ser que não seja essa a direção final, pode ser que tipo seja só ele explorando um lado e se aproximando desse sentimento de intensidade, sentimento de adrenalina. Pode ser. Essa é a magia. Pode ser essa é a magia. Que alguém ou desenhe de outro jeito em algum outro lugar e funcione tanto quanto. Exatamente. Esse é o meu ponto. Só um quadrinho aleatório que a gente comentou aqui, que foi o One Punch Man no Murata, tinha dentro dele inovações, sabe? Que podem ressignificar a forma com que as pessoas produzem quadrinhos, ou como elas enxergam quadrinhos, sabe? Realmente o fato de ser uma mídia nova é muito inerente à forma com que ela pode ser produzida ainda, cara. É assim, ainda acho que eu vou ter por um bom tempo preconceito com terror e mangá, porque realmente, cara, eu não sei, mas vai saber, né? Realmente vai saber. Eu acho que talvez algumas coisas que a gente nem consegue pensar, sabe? Alguma coisa a ver com a forma com que as pessoas viram as páginas mesmo, sabe? Tem muita coisa a ser trabalhada em quadrinhos ainda, eu acho, sabe? Principalmente que a gente não sabe por quanto
quanto tempo páginas ainda existirão, né? Por exemplo. A gente não sabe se daqui a alguns, sei lá, anos decida-se que nunca mais vai ser imprimir nada, sabe? A gente, quadrinho não é mais impresso não. Quadrinho agora é scroll. É scroll pra baixo. Scroll pra baixo, ou é tablet, e aí pode ter uma ressignificância no terror, considerando que não tem mais o ato de virar a página, né? Mas pode se dar um susto talvez mais facilmente, sabe? É uma mídia que não ainda só vai passar por mudanças. Não só é nova, como vai passar por muita mudança ainda, sabe? Literatura vai ser literatura pro final da sua vida, sabe? O ato, ela vai mudar um pouquinho o local que ela tá se encontrando, mas a estrutura dela não vai mudar. Cinema, a mesma coisa, sabe? É movimento, sabe? Agora o quadrinho, o fato dele de mídia impressa pra seja lá o que for dentro da mídia digital, vai ressignificar completamente como é que a gente enxerga os mangás, né? Sim. Muito ainda está por ver. Isso é interessante. Isso é interessante, cara. Isso é interessante, sim. No final a gente acabou viajando aí um pouquinho. Mas é porque acho que, pra mim, uma grande conclusão é essa. Não dá pra saber, talvez, ainda quais são os pontos negativos inerentemente dos mangás, sabe? Sim. A gente trouxe alguns problemas que a gente vê hoje de forma geral, como por exemplo, o que a gente citou no começo, desenhista e roteirista nem sempre funciona como roteirista, mas sei lá, pode ser que no futuro a norma seja, desenhista e roteirista separados, e aí só vai fazer, o cara vai fazer os dois, o cara que for muito bom, porque hoje a norma eu sou desenhista e eu sou roteirista, só vou trazer um roteirista se o roteirista for muito bom, ou se eu não tiver confiança na história, sabe? Tipo, parece ser o não comum hoje em dia. Um dia pode ser o comum, um dia pode ser o comum, não sei, nunca saberemos. Ou pode ser comum aprender técnicas de narrativa literária, por assim dizer, desenhistas aprenderem bem isso também. É uma possibilidade. Tudo pode mudar. Tudo que a gente reclamou aqui, tudo pode mudar. E eu espero que mude. Tomara que mude. Eu gosto de olhar pra mídia do quadrinho de forma geral como isso, como uma mídia em constante mudança. Em algum momento vai vir uma obra nova que eu vou falar, caraca, olha o que eles estão fazendo aqui, olha que diferente, olha que interessante. É isso que eu quero, é isso que eu espero, e eu acho que é o que vai acontecer, né? Felizmente é o que vai acontecer. Felizmente, cara. Eu também acho que enquanto eu estiver lendo quadrinhos aí por um bom tempo vai estar sempre vindo alguma obra que eu... Caralho, mano, que genial que a pessoa fez isso. Só por exemplo, mais um exemplo aqui que eu tô pensando, Musou Telepathy, sabe? Um mangá que eu adoro. Ele não é o primeiro a fazer isso, mas pelo menos é o primeiro que eu vi dele fazer uma tira por página. Ele tem essas linhas horizontais e facilita muito a trabalhar uma narrativa dentro desse formato de quadro-quadro, sabe? Eles são tiras horizontais bem compridonas e ele tem uma experimentação muito interessante com cores ali dentro, sabe? Ele é essencialmente em preto e branco e ele tem uns usos muito específicos de cores que é super fantástico. Eu achei uma experimentação muito boa ali dentro. Experimentação, no geral, cara, é uma palavra que a gente usa com bastante frequência no mangá ao quadrado, sabe? O que é parte essencial da mídia hoje em dia. E eu acho que pela própria essência do que é o quadrinho, vai ser parte pra sempre, sabe? Sempre vai ser uma experimentação. Sempre vai ter algo diferente, porque o papel aceita qualquer coisa. Sabe aquela coisa de que viver falando pra você escrever sua própria história, o papel aceita qualquer coisa, ele aceita qualquer desenho também. Que ótimo. Podcast com um final mais positivo. Que bom, cara, que bom. Fiquei empolgado agora pro futuro dos mangás. E comentem, ouvintes, eu tô curioso. Ouvindo essa história, comentem o que vocês sentem que é um problema de quadrinhos, que vocês sentem que não funciona, que vocês olham e falam assim, porra, isso aqui, quando aparece isso aqui é um problema. Vai dar certo. Comentem aí, vamos ver o que vocês percebem. Maravilha. E-mails estranho, desculpa, do episódio 215, Consertando o Boruto, correto? Exatamente, e-mails chegam no contato@alquadra.do e comentários no alquadra.do, que é o site também.
Correto. Recadinhos. E o mundo ciseito. Torraeiro no Sekai. Como é que é? The Grey World. Mangá Enquadrado. Deixe mangá excelente semana que vem, né? Exato, 7 voluminhos. Estamos nos preparando pra gravar essa semana e sair na semana que vem. Então corram atrás aí. Eu tô relendo uma leitura divertidíssima. Beleza, vamos lá. Slowpoke Report, a sessão aqui de comentários do passado, coisas que a gente recomendou que as pessoas leram, ou de qualquer outra coisa que não é a ver com o programa, como é o caso do Gugu Liberal, que ele postou sua experiência de como foi fazendo uma oficina sobre mangás e animes na sua cidade. Sim. Inclusive, o momento em que um garoto de 11 anos perguntou sobre hentai. Esse garoto já entrou em sites que não devia. Já. Acho que ele viu em V também, uma coisa assim. V também não é nem mangá pra criança de 11 anos. Não, é maior de idade, eu acho. Acho que tem classificação indicativa. Deve ter sido uma experiência. Ele relatou por completo lá nos comentários. Vamos lá uma lida, achei bem interessante. O Vitor Ricardo Kruger Martins, ele pergunta se estamos lendo o mangá de Dragon Ball Super. Não, jamais. Eu li por um bom tempo, sabia? O mangá. Mas, tipo, mano, é ruim. Só é ruim. Aí eu larguei. Eu não leio fanfic. Exato. Se eu ler fanfic, eu leio uma de verdade, não uma autorizada. Exato. E por fim, aqui no Slowpoke Report, Matheus Bacalhau, ele leu Han e o Mundo Cinza. Olha aí, ele tá pronto pro podcast. Ele gostou bastante, até fez um amigo dele ler. Muito bom. Muito bom. Mais ou menos a mesma experiência que eu, Matheus. Eu gostei bastante, fiz todo mundo em minha volta a ler, por obrigação. Você obrigou a gente a se preparar pro Enquadrado. Maravilha. Sobre o tema do programa, então, consertando Boruto, alguns comentários aí, por exemplo, o Matheus Santos, 21 anos, design gráfico e ilustrador de São Paulo, mandou uma fanart, né, do nosso Boruto. Ficou da hora. Ele mandou, eu não tinha pensado nisso, mas ele mandou como a chave de fenda e a chave de rosca, eu não lembro o nome dessa ferramenta, como se fossem umas kunais, assim, com aquelas faixinhas, assim, e realmente fica estiloso desse jeito. Eu não tinha pensado que elas podiam ser tipo armas dele, sabe, em vez de ser a kunai, ser essa daí. Seria uma boa ideia mesmo. Esse Boruto ficou da hora mesmo, eu gostei. O Igor Mendonça, 21 anos, de Capivari de Baixo, Santa Catarina. Caraca. Ele elogia vários aspectos do anime de Boruto, como ser bem ciente de ser uma continuação de Naruto e como história também. Ele elogiou bastante, então o comentário tá lá no blog pra quem quiser ver. A própria aparição do Naruto na história é bem dosada. O Boruto acabou não se tornando uma cópia do pai, e a história se esforça bastante em deixar claro que essa é a história dele. Ele quase conseguiu fazer eu considerar a possibilidade de viver Boruto, mas eu não vou. Ele coloca várias aspas, tipo, vários parênteses, digo, em todos os elogios que ele coloca, sabe? No final das contas é uma obra de altos e baixos. Ele fala que... Eu mesmo já vi, tipo, umas cenas de animação, tá com um orçamento muito bom, então... Eu não tenho vontade. No final das contas eu não tenho... Eu não tenho vontade pra anime hoje em dia. O que dirá Boruto? O Grande acha que o maior problema do mangá é a rivalidade entre Naruto e o Sasuke, que disputam pra saber quem é o pai mais ausente na vida dos filhos. Ele mandou esse comentário e eu fiquei pensando que, tipo, uma forma, no final das contas, uma forma interessante de desconstruir seria fazer os pais serem presentes. E fazer aquele negócio que ele sempre comenta sobre família, sobre, tipo, a presença dos pais ser um modificador verdadeiro na história, sabe? Sim, pois é, seria interessante. É diferente, de fato. Ainda mais no Battle Shonen, né? Pai presente em Battle Shonen não existe. Até porque nenhuma criança iria lutar contra os grandes vilões se os pais estivessem presentes, né? Então, exato. A gente precisaria ter que pensar em conflitos que envolvam o pai estar presente. Exato. Mano, isso seria muito da hora. O Camus Senel, ele acha que o vilão poderia ser um amigo do Boruto que entra na segunda metade e vira vilão no final. Ele acha que seria interessante desenvolver mais devagar as ideologias do vilão, para que quando chegar no clímax o leitor estaria interessado no conflito moral. A gente chegou, né, a tentar pensar nessa possibilidade de ser um amigo. Mas eu não sei, é tão Sasuke isso. Foi a mesma coisa que eu pensei. Esse é o problema, né? Pô, é uma boa ideia um amigo que entre e vira vilão. Principalmente se a gente... É porque o problema é que nunca desenvolveu o Sasuke como amigo, né? A gente poderia fazer direito isso. Mas, tipo, mesmo se a gente fizesse direito, ainda ia ficar Naruto Sasuke de novo, sabe? É difícil. Vale mais a pena desenvolver uma amizade do que uma amizade que vira rivalidade. Porque isso
Isso é o que não teve em Naruto, né? Amizade. Ponto. Teve só rivalidade, só. E pra terminar aqui, o Vitor Ricardo Martins de novo diz o seguinte: concordo plenamente, não era necessário continuar Naruto, mas se fossem pra continuar, pelo menos que fosse bom, mas parece que não conseguiram acertar em nada. Ô, louco! Fica a crítica aí. Eu gostei do Boruto. Eu acho que o nosso final não foi tão bom, se eu pudesse ser 100% honesto. O melhor momento do mangá foi a luta da Himawari ali. Ah, não, a gente infelizmente fez uma cena muito boa lá no meio e ficou difícil superar. Porque tudo encaixava nela, né, narrativamente. Não, foi uma pena. Batalha do Vale do Fim lá. Exato. E aí não teve mais nada de legal daí pra frente. Maravilha, cara. Terminando aqui a leitura de e-mails, tem alguma coisa que você tem visto que você quer comentar? Não sei. No final eu lembrei de novo de outra coisa que deveria ser Slowpoke Report, mas agora eu vou falar aqui, que é Musou Telepathy. Ah, é verdade. Estou nos atuais. É legal. É legal. Não me empolguei tanto quanto você, infelizmente. Eu joguei hype demais. Eu errei nisso. Você começou a hypar muito. Eu me arrependi. Esperava uma coisa mais... Uma virada... Tipo, tem uma virada interessante ali pro meio, pro final. Mas é ok. Vai e volta no final, né? Tipo, é uma virada ou não é? Não sei. É ou não é? E aí fica nessa vai, não vai, não sei. Vamos ver como vai se desenvolver daqui pra frente. No momento que você falou que você achou ok, eu falei, puta, eu hypei demais essa merda. Que cagada que eu fiz. Mas tudo bem. Musou Telepathy é ok, tá? Mas lembro mesmo assim. Ok. Eu não sei, não preparei nada pra falar aqui não. Eu tô... Oi? Só sabe a música. Só sabe a música. Eu tô postando recomendações de mangás no Twitter agora, né? Tem isso. Eu também eu tô bem atrasado, eu tenho que correr atrás. Deram like demais. Deram like demais. Não, eu já desisti. Quer ver quantos tem agora? 117. Você que falou tudo. Chegou até, o seu foi mais que um. Não, mas você falou tudo. Nem existem 117 mangás, sabe? Não existe isso. Meu parou no 64. Quer dizer que eu parei de postar, tem que voltar a postar. Mas fiquem com as recomendações gratuitas lá no Twitter, tanto no meu quanto no José. Coisas interessantes também. A recomendação da semana é minha, estranho. É sua, Judeu, manda bala. Essa recomendação aqui, ela sempre esteve no fundo da minha cabeça. Acho que inúmeros programas que a recomendação era minha, eu pensei, ou eu vou recomendar alguma coisa ou isso. Várias vezes. E sempre é outra coisa. E sempre é a outra coisa. É porque eu acho que no fundo eu sempre tive muita incerteza, porque o mangá Shiboto Yuna no Fuko Okite, ou como foi traduzido em inglês, In Clothes Called Fat, ou In the Clothes Named Fat, é um mangá que eu li fazia muito tempo, então eu nunca tive muita certeza se era tão bom quanto eu lembrava, ou não sei o que. Eu li faz uns meses atrás, eu reli, né? Eu considero muito bom ainda. A premissa básica do mangá é lidar com temáticas de obesidade, perca de peso, bulimia e anorexia. Lidar com as temáticas de transtornos alimentares, né? Não quero falar muito mais do que isso. É um volume só, curtinho, vale a pena ler. Acompanha a história dessa menina que ela é acima do peso e tem baixa autoestima. Eu fui reler essa história. Outro dia desse estava conversando com o pessoal no Twitter sobre gordofobia, essas coisas, né? Eu acho que tem algumas pessoas que vão ficar já meio trigger só de eu falar essa palavra, mas meio que reabriu pra mim na cabeça a ideia desse mangá. E hoje em dia eu fui reler ele com um entendimento maior sobre o assunto. Converso sobre isso bastante com minha irmã, por exemplo. E eu achei que o mangá, ele teve uma ciência muito
muito interessante sobre como é ser obeso. Não que eu saiba, mas eu converso muito sobre isso. Como é a vida de uma pessoa obesa, sobre bulimia, sobre transtornos alimentares. Ele realmente entende aquilo como, tipo, problema psicológico e que a resolução não necessariamente está na perca de peso, sabe? É muito interessante. É bem complexo. Eu acho que vale a leitura. O único adendo que eu dou é que, tipo, eu lembrava que tinha um final feliz e, tipo, o final é a coisa mais triste do mundo. Tipo, é muito depressivo esse mangá. Tipo, se você fica esse aviso aí, vá pronto pra ler, porque é mó tristão, viu? Eu preciso relembrar como que era, eu não lembro do final. Eu li já, é um bom mangá. Ele também sempre esteve na minha lista esse eu posso recomendar também um dia, né? E, tipo, sempre vai ficando pra trás. Uhum. Ele é meio que pra, sei lá, não sei se vai motivar as pessoas ou não, mas ele é meio que o Helter Skelter da obesidade. Exatamente. Essa é uma excelente forma de escrever. Eu tenho a versão americana que saiu aqui no formato... Eu tenho o Pink da moça de Helter Skelter, que eu esqueci o nome agora, e esse Enclosed Skull Fat, ele tem mais ou menos a mesma, tipo, o mesmo material gráfico, assim, a capa tem o mesmo tratamento, as folhas e tal, então foi vendido próximo demais também nos Estados Unidos, não é só a gente que tá falando. Mas é que eu não lembro do final, que faz tempo que eu li. Faz tempo já que eu li. Eu lembro pouco. Precisaria reler se eu fosse recomendar, mas agora que você já recomendou, não preciso reler. É muito bom, cara. Eu recomendo bastante. Uma curiosidade, eu não sabia, eu postei esse mangá no Twitter outro dia desse. Alguém perguntou o nome da autora, que é Moyoko Ano. É pessoa, acho que meio que tirando sarro mesmo. Ela é esposa do coisa, né? Do Hideaki Anno, do diretor famoso lá de Evangelho. Uma curiosidade aí. Eu sabia dessa já. Eu não sabia não. Enfim, recomendação da semana é essa então. In the Clothes Named Fat. Como seria uma tradução boa em inglês, pra português pra isso? Nas roupas gordura. Ok, nas roupas gordura. Até semana que vem. Semana que vem.